gatinhos da Prof da segunda série, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem, galera. E vamos continuar nossos estudos de Revolução Industrial. Eu ia falar Revolução Russa, não sei porquê, mas enfim, Revolução Industrial. Nós estávamos estudando na aula passada a primeira Revolução Industrial, aí fomos para a segunda Revolução e daí a aula acabou. Nós estávamos nessa tabela aqui em que eu expliquei para vocês as diferenças básicas entre a primeira Revolução Industrial e a segunda. Um fator muito importante, galera, não sei se eu cheguei a comentar isso na aula, é vocês saberem o século em que elas acontecem. Porque às vezes tem algumas questões que vocês erram só por causa dos séculos. Então tá aqui para vocês, usando certinho, lembra que eu ensinei vocês a calcular em séculos, bem bonitinho. E tá aqui para vocês século XVIII e século XIX, a primeira Revolução Industrial. Então, ó, metade do século XIX que começa a segunda Revolução Industrial. E vai, obviamente, aí até o século XX, em que existe pessoas que acreditam que foi na Primeira Guerra Mundial, alguns acreditam que foi na Segunda Guerra Mundial que começou a terceira, mas aí já é uma discussão e um debate mais amplo. Aqui o importante é vocês saberem Primeira e Segunda Revolução Industrial. Se não me engano, na aula eu falei para vocês a diferença entre um e outro. As diferenças básicas é países que participaram, o que produziam, qual era o principal combustível dessas máquinas e tal, e obviamente o capitalismo, qual é o tipo de estilo que o capitalismo adotou nesses dois. No segundo, que é a segunda Revolução Industrial, que tem um capitalismo financeiro e monopolista, é só vocês lembrarem das aulas de sociologia que vocês estão tendo no momento. Aquelas aulas que eu falei para vocês sobre a existência de uma empresa, que as pessoas compram ações nessa empresa e que empresas muito poderosas dominam outras. Portanto, eu quero explicar para vocês algumas coisinhas da segunda Revolução Industrial. Aqui para vocês, eu gostaria que vocês entendessem. A lei dos pobres é algo que eu acho que eu vou falar para vocês pessoalmente e também vou indicar para vocês um videozinho que vocês vão adorar assistir, mas que eu quero que vocês vejam isso daqui, ó. Aqui tem para vocês a formação dos grandes conglomerados. O que é isso? Na segunda Revolução Industrial, que nós teremos as grandes empresas que dominam o mercado, que dominam tudo, terão três estilos que a gente chama de conglomerados, que essas grandes empresas irão agir para dominar o mercado. É óbvio que vocês sabem que aqui predomina o marlenês. Então é bem capaz dessas palavras não saírem assim exatamente como elas deveriam ser pronunciadas. Leve em consideração que elas é inglês, né? Daí sabe como é que fica. Mas olha só, vou dar o meu melhor para falar as palavras. O importante é que eu sei o significado do negócio ali, tá? Primeiro, o tal do holding. Eu não consigo falar sem rir, até eu dou risada dessas palhaçadas. Mas enfim, holding, ou como dizem os meus alunos, deixa eu ver como é que eles me ensinaram. Acho que era alguma coisa de holding, sei lá, algo do gênero. É quando essas grandes empresas compram ações, só ações, não a empresa inteira, elas compram partezinhas das empresas menores até elas conseguirem abocanhar mais e comandarem. Tá? Então elas vão comprando partezinhas, vão começando a participar das empresas até elas conseguirem mandar no pedaço. Aí, truste é quando essas grandes empresas literalmente devoram as pequenas, elas compram. Vamos pensar em uma empresa que era grande, comprou outra empresa que não era tão pequena assim não, que era grande também, mas para poder dominar o mercado. A Coca-Cola. A Coca, uma das maiores rivais da Coca-Cola, era a Fanta. Ah, professora, mas o sabor é diferente. Sim, mas era rival, né? Ou você pedia Coca ou você pedia Fanta. O que ela fez? Ela comprou a Fanta, babies. Porque assim, agora não tem mais rival nenhum, é ela que manda no pedaço, entendeu? Professora, ela comprou o Dolly também? Não, galera. Não desfazendo do Dolly, mas o Dolly não tava na parada do negócio ali, entendeu? Mas enfim, é quando eles devoram então essas empresas. Tanto que às vezes a gente nem fica sabendo. Às vezes, assim, uma grande empresa comprou uma outra, você fala assim, nossa, essa empresa aqui também é dona disso daqui, tanana, tanana, e você faz, você fala, meu Deus, que loucura, eu não sabia. E cartéis é sacanagem, mas sacanagem. Tanto que cartel é proibido, tá, galera? Pelo menos aqui no território brasileiro, formar cartel é crime. Só que geralmente ninguém é punido porque é muito difícil de você provar que o cartel foi feito. Ou você não quer se meter com os grandões pra você não se incomodar e tal. Mas cartel é quando empresas do mesmo ramo, elas se associam, se juntam
e controlam o mercado. Eu vou dar um exemplo prático para vocês. É um exemplo aleatório, tá, galera? Eu só acho que essas empresas que eu vou utilizar são exemplos melhores para vocês entenderem. Pense em postos de combustíveis. Imagine que numa determinada cidade tenha 5 postos de combustíveis. Esses 5 postos, eles podem vender o combustível a R$ 3,90, exemplo, né? Pelo valor que eles compraram, eles podem vender a R$ 3,90 que eles vão ter lucro, normalmente. Entretanto, eles querem ter um lucro maior, então eles se unem e falam assim, vamos todo mundo vender a R$ 4,95? Nossa, exagerei ali, né? Subi pra caramba o valor, mas tudo bem. Imaginem que eles combinam todos de vender a R$ 4,95. Que opção você vai ter? A não ser comprar por R$ 4,95. E digamos que tem lá o posto do seu Zé. E o seu Zé não quer participar desse cartel. Ele não quer extorquir as pessoas. Tá, seu Zé não vai participar, as pessoas vão abastecer só no seu Zé. Mas é bem provável que o resto dos postos que estavam no cartel comecem a divulgar fake news por aí, dizendo que a gasolina do seu Zé não é boa, dizendo que ela tá... Não acho que é batizada, que falam quando você coloca outras coisas ali, quando você mistura, enfim. A questão é, vão destruir o seu Zé. O seu Zé. O único que estava honesto no rolê. Então, assim, cartéis são bem perigosos, porque eles se unem e detonam, entende? E geralmente quem se une? Os grandões. Os pequenos abaixam a cabeça e fazem, né? Ou se junta, ou às vezes são destruídos. Por isso é considerado crime, porque na verdade é uma extorsão. Só que esses 3 tipos de conglomerados aí, essas 3 formas das grandes empresas dominarem as outras, elas vão ser muito, muito fortes durante a segunda Revolução Industrial. E até hoje ainda elas estão presentes aí, tá? Aprontando as suas e dominando o mercado e devorando geral. Não sei se alguém aqui já assistiu Uma Linda Mulher. Nem é pra idade de vocês, eu acho. Mas eu conheço vocês, tá? E já sei que vocês assistiram muita coisa que não é da idade de vocês. Mas Uma Linda Mulher é um filme que fala que um dos personagens principais, ele compra empresas, tá? E literalmente compra elas, devora, como a gente costuma dizer, ou destrói para não incomodar, ou incorpora dentro de outras empresas. Aí tem aqui para vocês. Outra característica da segunda revolução industrial é a mudança no mundo do trabalho. Isso é algo que sempre vai acontecer, gente. Mudanças no mundo do trabalho, assim. As pessoas mudarem sua forma de trabalhar, enfim. E nós vamos ter o Fordismo e o Taylorismo, e depois o Toyotismo. Aqui nessa tabela dá a entender que o Taylorismo vem primeiro, porque está invertido aqui, mas é o Fordismo que vem primeiro, tá? O que é Fordismo, Taylorismo, Toyotismo? Os donos das fábricas, eles tentam o máximo possível economizar. Na verdade, qualquer um que tem empresa vai tentar o máximo possível economizar, né, gente? Então, eles criaram técnicas, estratégias para conseguir fazer grandes economias, né? Mas, professora, que técnicas e que estratégias seriam essas para poder economizar? No Fordismo, percebeu-se que antes do Fordismo, né, que foi inventado por Henry Ford aí, da Ford mesmo, dentro das fábricas, perdia-se muito tempo quando o trabalhador estava lá montando alguma coisa, daí ia buscar uma outra coisa. Às vezes o trabalhador ia devagar, de propósito, pegava o que ele precisava, voltava e tal. Tudo isso fazia com que a produção não estivesse na intensidade que eles queriam. Então, qual que é a ideia que eles tiveram? Eles tiveram a ideia de criar a famosa linha de montagem, que é quando o trabalhador fica parado em um único local, a esteira vem e ele vai lá e faz o que ele tem que fazer. E ele trabalha no ritmo da esteira, porque se aumenta a velocidade da esteira, ele tem que aumentar a sua velocidade, não tem como ele dar aquela enroladinha e nem aquela passeadinha e tal. E assim, isso vai ser criado por quê? Naquela época, as pessoas estavam produzindo em massa e o consumo era em massa, estava sendo incentivado as pessoas consumirem mais para que as fábricas crescessem, portanto, a linha de montagem iria acelerar essa produção. E olha só as características gerais para vocês ali. Extrema especialização do trabalho. Por que extrema? Porque quando tem linha de produção, você vai ficar na frente dessa linha de produção e você vai produzir apenas aquilo que está na sua frente. Ou seja, se o seu trabalho é martelar alguma coisa, você só vai martelar. Se o seu trabalho é rosquear algo, você só vai rosquear. Especialização porque você é especialista nisso, entendeu? Especialista só naquilo. Você vai ficar focado ali. Famosa linha de produção.
Tem um filme que eu acho que eu tenho certeza absoluta que todos vocês já devem ter visto, porque toda vez que eu dou aula no ensino médio para os alunos, eu nunca chego a passar esse filme, porque geralmente eles já viram no fundamental, que é o filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, no qual ele chega a ficar meio doidão lá na linha de produção, assim, doidão, porque ele faz a mesma coisa por muito tempo e numa velocidade que nem sempre compete ao que o corpo dele tá sentindo, a como que ele tá naquele dia e tudo mais, tá? Muitas doenças foram geradas por causa do Fordismo. Fordismo deu certo? Sim. A linha de produção dá certo? Sim. Até hoje a gente utiliza a linha de produção, às vezes até em casa, né? Um lava a louça, o outro seca a louça, o outro guarda a louça. Se até hoje nós utilizamos, é óbvio que deu certo a linha de produção. Entretanto, porém, contudo, todavia, no trabalhador que ficou muito tempo fazendo a mesma coisa, gerou algumas doenças. A mais famosa foi a LER, que é a lesão pelo esforço repetitivo, na qual você lesiona uma parte do seu corpo, né? E qualquer um pode ter LER se fizer um esforço repetitivo por muito tempo. Ó, quem fica sentado digitando, pode machucar essa região. Porque naquela época não se tinha consciência de que o trabalhador deveria parar às vezes, fazer alguns exercícios físicos, alguns movimentos e voltar a trabalhar. Hoje em dia, a maioria das fábricas possuem esse protocolo. Num determinado momento eles param, fazem os seus profissionais ali fazerem alguns exercícios e depois eles retomam. Naquela época, dane-se, entendeu? Trabalhem. Então, esse é o Fordismo, marcado principalmente pela linha de montagem. Depois pensou-se, conforme a segunda revolução industrial foi crescendo, aquela coisa toda, pensou-se então num outro esquema. Que esquema, prof? O Taylorismo. O Taylorismo seria o controle do trabalho da pessoa de acordo com um modelo. Assim, ó, o Taylorismo é, ó, você tem que produzir uma quantidade X hoje. Você tem que produzir tantas toneladas de alguma coisa. Nossa, tonelada eu exagerei, né? Você tem que produzir tantos quilos de alguma coisa. Você tá lá produzindo e tal. Você tem que bater metas. No Taylorismo você tem que bater metas, mas não só bater metas. Você também precisa fazer o trabalho, executar ele da forma mais aproveitável possível. Por isso que no Taylorismo, o que eles faziam? Observavam os trabalhadores. Aí eles viam um trabalhador que realizava alguma coisa de uma forma muito rápida, por exemplo, fechava caixas. Mas fechava a caixa assim, pum, bem rápido. Utilizava determinados movimentos. Os outros teriam que copiar os seus movimentos. E fechar a caixa, exemplo, né? Fechar a caixa na mesma velocidade que o trabalhador modelo. Se você fosse um trabalhador modelo, você ia ganhar aumento de salário. É bem provável que você ia levar uma surra lá fora depois também, porque os seus colegas iam falar, pô, cara, você só dificultou nossa vida hoje, né? Agora a gente vai ter que trabalhar mais rápido. Mas assim, você tinha que copiar o trabalhador modelo, que era bem ruim porque nem todo mundo tem a mesma habilidade e tudo mais, mas você tinha que fazer igual. Então é aqui na tabelinha de vocês. Separação do trabalhador por tarefas e níveis hierárquicos. Isso aqui quando você vai separar ele por tarefas e níveis hierárquicos, você vai deixar ele especializado ainda, como no Fordismo. A diferença é que vai ter alguns trabalhadores que serão aqueles que vão comandar a linha de produção, e todo mundo vai almejar comandar a linha de produção. Você vai ganhar carguinhos diferentes dentro da empresa. Racionalização da produção. Você vai fazer o seu produto. Entretanto, além de você ser especializado, talvez você tenha que fazer outra coisa além daquilo ao mesmo tempo. Mas tem um videozinho que eu vou procurar para vocês, que talvez vocês consigam entender melhor. Um videozinho em desenho, bem topzinho, que explica o Fordismo e o Taylorismo, mas principalmente o Taylorismo. Controle do tempo, que é isso que chama atenção no Taylorismo. O que seria o controle do tempo, professora? Antes você montava uma caixa na linha de produção, esse era o seu trabalho. Você montava a caixa em 30 segundos. Agora a nova ordem é que você monte ela em 25. E dane-se, monte em 25. E, infelizmente, esse terrorismo vai gerar muitas demissões e muitas brigas na empresa, porque o terrorismo, resumidamente falando para vocês, você quer que o trabalhador seja o melhor possível e que todos os outros copiem esse melhor trabalhador. E se você não é capaz de copiar ele, fora. Complicado. E nós vamos ter aqui o toyotismo. O toyotismo é bem moderno, tá? O toyotismo ele é utilizado até hoje
Porque o toyotismo ele vai ser instaurado nas fábricas após a crise de 1929, quando o mundo teve uma quebra incrível. Quando a Bolsa de Nova York, em outubro de 1929, teve o crush, ou seja, ela quebrou. Nossa, eu não sei se é crush. Eu acho que crush não é aquele que você gosta, assim, que você fica de olho. A professora não facilita na hora que ela vai falar as palavras, né? Então, vamos falar só quebra mesmo. Mas, assim, resumidamente falando para vocês, o toyotismo tem 3 características. Produto feito de acordo com a necessidade, ou seja, você não produz mais um monte e deixa lá no estoque. Você só produz de acordo com o que você precisa. Tanto que hoje em dia, quando você vai encomendar um carro, às vezes você tem que esperar o carro novo, zerinho, sair da fábrica, porque eles vão montar para você ainda, para não ficar aquele monte de coisa ali à toa. Meu gato. Diminuição de fábricas e estoques pela metade, tem a ver com o fato de você produzir ali agora por necessidade, e uma maior flexibilidade. A maior flexibilidade Você, trabalhador, tem que saber fazer muita coisa. Você não pode ser especialista em uma coisa só. Porque se a fábrica precisa de você na produção, você vai para a produção. Se a fábrica precisa de você lá no atendimento, você vai para o atendimento. Você é um cara flexível, você é um cara que sabe fazer muita coisa. Ah, sim, você sabe fazer isso? Não sei, chefe, mas aprenderei. Flexibilidade. Enfim, o que essa revolução industrial acabou causando nas pessoas, tanto a primeira quanto a segunda? As pessoas deixaram de controlar a produção como controlavam na época artesanal, em que as pessoas eram donas de tudo, e elas acabaram perdendo aí a sua autonomia. Elas perderam, as pessoas só tinham uma coisa, a força de trabalho. Então o que o trabalhador faz? Ele vende a sua força de trabalho. Só que a força de trabalho dentro do capitalismo não vale quase nada. Mas como não, professora? Se as pessoas precisam da nossa força de trabalho, mas não vale muita coisa. O que significa que você vende a sua força de trabalho, mas por um valor que não deveria ser o valor vendido, deveria ser um valor muito maior. Tanto que as pessoas não reclamam muito de pagar caro numa tinta para pintar a parede. Elas reclamam mais na mão de obra do pintor. Mesmo que esse pintor seja excelente, maravilhoso, o Romero Brito das paredes. Geralmente, não se valoriza muito o trabalho braçal, né? Uma mulher ou um homem que fica em casa o dia inteiro, né, fazendo serviço doméstico, as pessoas chegam no trabalho no final do dia e não conseguem reconhecer aquele trabalho que a pessoa fez. Reconhece-se apenas os trabalhos que geram status social, e eles não são trabalhos que requerem muita força física, requer mais força mental, mesmo a força física sendo extremamente necessária para a nossa sociedade. E durante a Revolução Industrial, isso ficou muito separadinho, né? E a força de trabalho perdeu aí uma valorização. Não significa que ela era extremamente valorizada antes também não, tá? Significa apenas que ficou bem marcado que a sua força de trabalho não vale muita coisa. Aí existe uma série de explicações acerca disso, como a mais-valia absoluta e mais um monte de outras coisas, só que isso são conteúdos que vocês estudam em sociologia, que vocês já viram comigo um pouco no ano passado, e no ano que vem vocês vêm com o professor Alexandre novamente, porque daí vocês vêm de forma mais profunda para que vocês possam fazer o vestibular. Galera, nós ainda temos que falar sobre a questão do Japão na Revolução Industrial, mas eu falo com vocês pessoalmente, só que vocês já possuem condição de realizar várias atividades. Eu já vou, inclusive, liberar a trilha para vocês, tá? Então, vocês já vão ter a trilha liberada do conteúdo de Revolução, para que a gente possa ir para a Revolução Inglesa e Revolução Francesa, tá? Que demora mó tempão para a professora explicar esse conteúdo e que é muito importante para vocês. É isso, meus amadinhos, estudem, façam suas atividades e tiramos dúvidas do conteúdo na semana que vem. Só que, resumidamente falando para vocês, vocês não esqueceram, ó. Fordismo, vocês lembram de uma coisa, linha de montagem, ficar parado no mesmo lugar. Taylorismo lembra de uma coisa, um trabalhador modelo que você tem que copiar. E o toyotismo, um trabalhador flexível, que vai fazer de tudo e que, claro, só vai produzir o que necessita. Beijinhos de luz para vocês, gente, e bye bye!